Ok? Alguma questão? Tá, então vejamos, né? Por que a gente fala, né, do controle circadiano? Porque nós falamos que eu tenho um sistema que está induzindo a vigília e outro sistema que induz o sono. Então, na verdade, você tem uma oscilação essas duas coisas. Mas eu vou chamar a atenção de vocês e vou falar o que está escrito aqui. Então, o que é que a gente tem escrito, né? Então, aqui estou apresentando aí uma garota, né, que ela diz o seguinte, ela conta a seguinte história. Ontem eu passei a noite acordada, foi uma noite muito agradável, e ver o sol nascendo na praia de Ponta Negra foi espetacular. E agora são 11 horas da manhã, estou cansada, né, sonolenta, mas eu não consigo dormir. O que está acontecendo? Então, o que a gente está vendo aqui é claramente, né, uma questão que não é qualquer hora que eu consigo dormir, independente de eu estar muito cansado. Então, não é só um sistema indutor do sono. Esse sistema indutor do sono ele é modulado, né, temporalmente. Como é que esse processo ocorre? Que é isso que a gente vai ver. Então, esses dois grandes pesquisadores, né, o Serge Dahan, né, que faleceu em 2018, né, que é um holandês, é um dos grandes cronobiologistas, era um dos grandes cronobiologistas mundial. Também ele esteve aqui em Natal com a gente, né, em 2011, né, passou aqui uma semana no nosso laboratório, né? E o Alexander Borbély, né, é um suíço, né, que os dois se encontraram. O Alexander Borbély ele trabalhava com neurofisiologia do sono e o Sérgio Dahan com a cronobiologia, e quando os dois se encontraram, né, foi eles que propuseram esse modelo de dois processos. Um processo circadiano, um componente circadiano e um componente homeostático. E como é que é esse componente, como é que é esse processo? Então, aqui a gente tem uma animação. Essa animação, vou dar o crédito, ela foi produzida pela professora Líria Alvino, que é professora da enfermagem da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Né? Então, o que a gente vê é o seguinte, então, nós vamos ter nesse indivíduo, o que a gente está vendo aqui, né, é o que nós estamos chamando de processo homeostático, que é esse maior aqui, esse aqui, tá? E esse aqui é o processo, né, circadiano. Então, imagina aqui, o indivíduo acorda, ele vai aumentando a atividade, ele vai ficando cansado, aí chega no máximo, aí volta, aí dorme, o processo homeostático cai, né, e aí na noite seguinte ele acorda, o processo homeostático vai subindo gradualmente, quando o processo homeostático chega lá em cima, pof, ele induz o sono, cai no sono. E aí, ao dormir, ele vai consumir esse processo homeostático e assim sucessivamente. Só que também existe o processo circadiano. Então, nessa fase aqui positiva, significa que o circadiano induz a vigília. E nessa fase aqui, o circadiano não permite a vigília. Então, o circadiano é vigília, sono, ou duas fases. Então, o que a gente tem, né, aqui como relação é a distância entre um e o outro. Então, veja, daqui para cá, essa distância é muito grande. Então, aqui o indivíduo tem, né, o sono. Enquanto que aqui a distância é zero. Então, essa distância aqui o indivíduo não tem sono. Tá? Então, aqui, por exemplo, meio-dia é um indivíduo que, no momento que você tem, né, o pico da sua vigília, depois ele vai caindo. Aqui você tem o mínimo da sua vigília. Então, esses dois processos, eles interagem entre si. Então, a gente chama esse processo maior aqui, o processo homeostático, e esse o processo circadiano, ou componente homeostático e o componente circadiano. O componente homeostático é esse que a gente viu, né, nas explicações passadas, que é induzido pelo acúmulo de adenosina, né, o VLPO, tal. Mas, né, o processo, né, circadiano, né, ele é induzido por um mecanismo que a gente chama de marca-passo ao sistema circadiano. E aí, para a gente falar nele, eu vou voltar atrás e falar de um experimento que o Nathaniel Kleitman, aquele mesmo, né, que era o chefe, né, do Acerinsky, que descobriu o sono REM. Então, aqui nós temos o Kleitman, esse menor, isso, né, em 38, né, ele que viveu 104 anos, nós vimos aquela foto da comemoração dos 100 anos dele, né, tal, etc. Então, foi o que eles fizeram, eles ficaram em isolamento temporal, né, nessa caverna aqui nos Estados Unidos, aqui é um exemplo, né, do Richardson, né, fazendo as medidas, eles mediram pressão, temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, fazia teste cognitivo. Então, esses aqui eram os equipamentos que eles tinham iluminação própria, alimentação, e ficaram aqui 45 dias. Né? E aqui já é um outro
né, o jornalista, escritor, né, o Michel Cifre, né, que ficou 6 meses em isolamento, né, lá no Texas, já em 72, o Gladman foi nos anos 30. Então, um experimento de isolamento temporal seria mais ou menos dessa forma. Imagine que este gráfico aqui, nós estamos representando o fotoperíodo em Natal. Né? Esse aqui seria o dia e aqui a noite. Então, o sol nasce às 5 horas da manhã, se põe às 17 e nasce de novo, né, às 5 horas da manhã. Então, um indivíduo que dorme, né, mais ou menos regular, ele vai dormir aqui e acorda aqui. Né? Isso aqui, é claro, é um exemplo hipotético. Né? Então, assim, se eu for ver diariamente um indivíduo que tem um sono bastante regular, ele vai dormir mais ou menos na mesma hora e acordar na mesma hora. Não é bem desse jeito, mas aqui é só um diagrama explicativo. Então, imagine que nesse dia aqui, a gente entre no início de isolamento temporal. O que é que vai acontecer com o sono, né, do sujeito? Então, o sono dele não vai ficar, se a gente fosse pensar que é só puramente, né, o componente homeostático, a gente dormia, acordava, mas o que a gente observa é que o nosso sono continua com um ritmo muito mais ou menos regular, né? Ou seja, a duração do sono ela não fica picotado. O que vai acontecer é que o nosso sono vai cada dia, né, iniciando mais tarde, né, e a gente vai acordar mais tarde. Então, em geral, o nosso sono, a maioria das pessoas, tem um ritmo endógeno de 24,5. Por que é que a gente diz que é um ritmo endógeno? É porque agora eu não tenho mais o claro e o escuro, eu estou em isolamento temporal, não tenho pista, é a informação endógena que está gerando. Né? E é claro que isso a gente já mais ou menos sabia, né? Porque a gente sabe que é fácil, né, atrasar o nosso sono do que adiantar o nosso sono. Ou seja, hoje, sexta-feira, a gente pode dormir um pouco mais tarde, né? Mas domingo, a gente tentar dormir mais cedo para acordar mais cedo na segunda-feira não é tão simples, né? E é mais fácil viajar para o oeste. A maioria das pessoas, né, funcionam assim. Então, esse tipo, né, de que a gente chama de ritmo em livre curso, que tem um ritmo, né, circadiano, endógeno, porque é próximo de 24 horas, ele existe também nos outros animais. Isso aqui é um experimento com hamster. Eu não sei se vocês estão vendo, isso aqui é uma roda de atividade. Quem já teve hamster sabe o que é isso. Né, e aqui está o hamster, né, rodando, e ele roda, ele vai marcando aqui em escuro quando tem atividade. Então, isso aqui é na condição de escuro constante. Aqui é o claro escuro. O hamster, como animal noturno, ele vai ficar ativo somente aqui. Quando eu ponho um animal em escuro constante, ele fica em livre curso. É semelhante ao que ocorre com seres humanos. Ainda, isso aqui são os experimentos feitos classicamente pelo Aschoff, era um alemão, né, que utilizou nas universidades da Alemanha, né, esses bunkers, né, que foram essas estruturas feitas na época da Segunda Guerra Mundial, né, para ser, né, locais seguros que durante o bombardeio, né, dos aliados, as pessoas, né, para se defender das bombas. Né, e o que ele fez foi utilizar esses locais, né, que eram, né, locais para de proteção, como ambientes, né, para fazer estudo de isolamento temporal. Então, isso aqui é o exemplo de aqui tem a cama, tem mesas, geralmente são alunos, estudantes de pós-graduação, que estão fazendo as suas teses, estão para cá. Aqui, por exemplo, está o Aschoff, né, com os equipamentos, monitorando aqui, né, atividades. Ainda hoje tem experimentos feitos desse jeito, lá no laboratório, né, do professor, né, Charles Kizilo, né, o que a gente conhece como Chuck, né, da Universidade de Harvard. Esse aqui é o laboratório dele, né, o ambiente de isolamento temporal. Lá eles têm vários, eles podem, inclusive, fazer, né, escuro constante, claro constante, ou dias diferentes, dias de 24, dias de 25, como eles quiserem, né, eles têm várias possibilidades. Tá? Esse aqui é o Aschoff, ainda jovem, né, quando ele estava fazendo o experimento. O Chuck ainda é vivo, é um grande pesquisador, né, na área de cronobiologia. Agora, esse ritmo, nós vimos que ele é próximo de 24 horas, 24,5. Mas ele é igual para todo mundo? Na verdade, não. Né? Aqui estão o que a gente chama, né, de período circadiano intrínseco. Então, isso aqui são vários sujeitos. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, a maioria dos sujeitos aqui, eu tenho, né, 13 sujeitos com um período, né, de 24,3, aqui outros sujeitos com período 24,4, 24,5,
e tem outros sujeitos com 24,1, outros que são 24 exato, outros 23,9, 23,8, 23,7, tal. Então, existe essas diferenças, né? Essas diferenças, inclusive, elas têm uma característica, né, genética. Então, aqui eu tenho, né, a população feita é uma população americana, né? Então, aqui se eu tenho sujeitos mais próximos aqui de 24,1, né, está aqui, né, a maioria dos sujeitos aqui nos Estados Unidos, e quando eu pego uma população, né, o que a gente chama, né, de afro-americano, né, então eles têm aqui um ritmo aqui muito mais próximo aqui da média, e se eu pego aqui uma população de origem europeia, o período ele é um pouco maior do que o período, né, da população, né, afro-americana. A gente hoje, inclusive, sabe que tem alguns genes, né, relacionados, né, com a determinação desse período. Uma